A paz de Deus, graça e paz, graça e vida, shalom, não importa a saudação. Vamos aí iniciar o quarto vídeo da série da minha análise da carta tenebrosa, carta vinculada aos tópicos 2018. Estou analisando, já temos aí 3 vídeos postados, agora o quarto a partir aí da estrofe 7, né? Se você parou aqui nesse vídeo, mas não assistiu os outros, eu peço para que você vá lá na playlist e assista os primeiros vídeos para poder compreender melhor essa minha análise. Dados os recados, vamos à leitura. Deixa eu vir para esse lado aqui. Aí, ó, veja só. Alguns são murmuradores dos conselhos e ensinamentos que por Deus são revelados, queixosos de sua sorte neste ministério. Alguns não se conformam com o lugar que Deus lhes colocou, na expectativa de outro lugar no ministério. Bom, os irmãos do bloco A estão dizendo que os irmãos do bloco B, né, porque temos 2 blocos, isso é fato. Os irmãos do bloco B não estão aceitando a posição deles. Eles não querem, eles estão reclamando. Veja só, murmurar. Murmurar é um verbo. Que aqui nessa frase ela se aplica aqui ao significado de falar mal de alguém ou algo. Alguns são murmuradores dos conselhos. Eles estão falando mal dos conselhos, ensinamentos. Entraria também essa parte aqui de lamentar-se, queixar-se, né? Mas é mais no sentido de reclamação mesmo, de falar mal, entendeu? Queixosos de sua sorte, esse ministério. Sorte nesse sentido aqui entra como a segunda aplicação aqui, ó. Veja só, modo como algo ou alguém termina, termo, fim, destino. Estão reclamando do destino deles, de como eles estão, queixosos de sua sorte neste ministério, né? Você pode ver que tem bastante significado aqui de sorte, inclusive a questão de loteria e etc, né? Bom, as considerações e afirmações em relação a essa estrofe. Alguns desses pregadores, que possuem vários, entre aspas, atributos, falam mal dos conselhos e ensinamentos que Deus revela através dos anciães. Esses mesmos, entre aspas, alguns, reclamam e não se conformam com suas atuais posições ministeriais. E assim fazem na expectativa de outra posição, lugar no ministério. Aí fica aqui algumas perguntinhas minhas aos irmãos do bloco A. Irmãos do bloco A, deixa eu vir para esse outro lado aqui. Irmãos do bloco A, se alguns desses pregadores, uma parte menor dos citados, que possuem vários, entre aspas, atributos, falam mal, não respeitam, reclamam e são inconformados com seus cargos, agem assim porque não foram cortados? Será que se tivessem sido cortados diante de tanta coisa, estariam reclamando ainda? Veja só, vamos considerar uma situação hipotética aqui na pergunta 2. Veja só. Se esses conselhos são direcionados a outros anciães, como esses pregadores podem, entre aspas, ter expectativa de outro lugar no ministério? Existe algum cargo acima do ancião? Afirmar isso evidencia que existe hierarquia na CCB? Eu preciso que vocês respondam essas perguntas. Porque se passou um ano e não adiantou nada, não teve propósito, vamos dizer assim, não houve nenhuma mudança depois da aplicação dessa carta. Ainda dentro da situação hipotética, se esses conselhos são direcionados a cooperadores do ofício ministerial, esse proceder nessa finalidade é conduta digna de tal função? Considerando todos aqueles, entre aspas, atributos citados. Veja que a situação hipotética nessas duas perguntas, tá? Mas
São coisas que têm que ser perguntadas porque não ficaram claras. Não ficaram claras. Bom, vamos aqui para a oitava estrofe. Deixa eu voltar aqui. Isso, aqui. Oitavo. Dizem coisas arrogantes e admiram as pessoas por causa de seus interesses, engodando com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Bom, a gente precisa entender primeiramente que esse trecho aqui é praticamente uma transcrição de 2 Pedro 2, 18 e 19. Perceba como 2 Pedro 2, 18 e 19 está muito parecido. Vocês podem aí perceber. Eu vou fazer a leitura só para vocês terem noção de como está bem parecido. 2 Pedro 2, 18 e 19. Por quê? Falando coisas muito arrogantes e de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Engodar, significado: iludir com falsas promessas e favores, embair, lograr. Concupiscência, cobiça de bens materiais, ganância por poder, dinheiro. Ainda um termo pejorativo que se aplica nessa questão aqui, nessa aplicação. Cobiça natural do homem pelos bens terrenos, consequência do pecado original e que produz desordem dos sentidos e da razão. Dissolução, sentido figurado: deterioração ou depravação de costumes, devassidão, imoralidade. Corrupção, sentido figurado aqui, ó, se aplica: depravação de hábitos, costumes, devassidão. Minhas considerações, as afirmações que se encontram nessa parte, nessa estrofe. Esse trecho da carta foi quase que totalmente transcrita de 2 Pedro 2, 18 e 19. Essa referência bíblica se refere aos falsos profetas e doutores que implantarão, entre aspas, heresia de perdição para a própria condenação. E que, entre aspas, muitos seguirão estes e será blasfemado o caminho da verdade. São como animais irracionais, injustos, adúlteros e etc. Isso você pode perceber fazendo a leitura, o estudo aí desse trecho de 2 Pedro. Veja só: esses são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. 2 Pedro 2, 17. Essa parte de nuvens sem água é citada nessa carta um pouco mais acima. Quem assistiu aí os primeiros vídeos vai perceber que foi citado nuvens sem água a respeito dos irmãos do bloco B. E que se, depois de terem sido libertos da corrupção do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas investidos, se tornam pior do que antes, sendo melhor nem ter conhecido o caminho da justiça. Minhas perguntas aos irmãos do bloco A. Irmãos do bloco A, como devemos entender esse trecho? De acordo com a correlação bíblica ou de forma literal? Perdoem aí que a leitura hoje está um pouco difícil. Perdão. Eu vou repetir aqui. Como devemos entender esse trecho? De acordo com a correlação bíblica ou de forma literal? 2. Se for a segunda opção, o que pregadores arrogantes, interesseiros, que se iludem com concupiscências da carne e dissoluções, que atrapalham aqueles que buscam servir a Deus verdadeiramente, imorais e etc., estão fazendo no ministério? Estes foram revelados por Deus? Fica aí a pergunta aos irmãos do bloco A.
eu finalizo por aqui esse vídeo. Uma próxima estou voltando com a continuação da análise da carta literal, aliás, análise literal da carta vinculada aos tópicos 2018, que eu chamo aí de carta tenebrosa. Deus abençoe a todos, a paz de Deus.